Bem-vindas! Que delícia ver você chegando, você que já está aí, né? E aqui a gente se ajustando, se encaixando para poder meditar, para a gente poder fazer uma meditação juntas, né? Então, boa noite a todos, boa noite a todos, boa noite a todos. Pedir um copinho d'água ou um chazinho, tanto faz. Quem tiver, pode pôr. Posso até falar que essa representação aqui, ó, atrás de mim, é a lua cheia. E será que eu engano vocês? Ela já esteve ali, mas agora não é ela. Mas ela tá ali também trazendo maravilhosa, porque ela tá realmente maravilhosa. Só que ela já subiu um pouquinho, e isso aí eu achei ótimo, assim, que ficou uma representação, né, Papi, da nossa visão. Então, maravilhosa, maravilhosa, né? Essa lua cheia, assim como todas as outras luas cheias, né, que exerce uma força muito grande na natureza como um todo, né? Basta a gente poder observar as águas do mar, as águas da cachoeira, as águas da chuva, as nuvens. Basta sentir o vento, né? O quanto tudo, quando a lua chega, vem, né? A luminosidade da noite, né? Assim, que é uma coisa que todos nós precisamos experimentar, né? Caminhar pela floresta na lua cheia, né? Isso é muito valioso, assim, muito importante. Então essa a lua cheia sempre ela carrega uma força preciosa para que nós possamos também expandir as nossas águas internas, acalmar as nossas águas internas, porque é assim que a lua age na natureza como um todo e nós, como natureza que somos, também recebemos essa força. E não é à toa assim, né, que na tradição do hinduísmo em outras linhagens, né, as pessoas se reúnem para meditar, né, para buscar um lugar de concentração e que essa concentração possa experimentar a expansão, né, algo mais amplo. Então, e isso fica muito mais possível, porque vibração que somos, recebemos essa vibração da calmaria, da expansão. Então, quando a gente entra e aproveita toda essa força da mãe, né, da mãe da natureza, que também habita em nós, a nossa qualidade, a nossa possibilidade de viver um estado meditativo é muito mais fácil, né? Sabendo sempre assim que nesse caminho de estudo, de treino mental, né, que assim como é mindfulness e a meditação e o yoga, né, porque o yoga não existe sem meditação, né, o yoga é meditação, né, então nesse passo a passo, é cada vez mais um pouquinho mais profundo para trazer sempre um posicionamento de autoestudo e autodescoberta e naturalmente a autorrevelação, é vivendo todas essas forças da natureza em nós. Então, esse é o convite para que a gente utilize uma técnica, né? Isso que eu estava dizendo, que a diferença entre usar a técnica, estar na técnica meditativa e o estado de meditação. São dois lugares preciosos para quem está nesse estudo mental, nesse caminho de autoinvestigação, poder observar e constatar sempre, né? Que a gente utiliza uma técnica para trabalhar o foco da mente, para trazer uma harmonização para as nossas energias internas. Então, esse é um passo, o uso da técnica. E após a técnica, o estado meditativo, o estado que a técnica proporcionou. Por isso que então nós vamos usar a técnica e dar pequenos, né, pequenos intervalos para que você possa adentrar um pouco mais a experiência que a técnica traz. Bom, então vamos encontrar, né, uma posição adequada para que a gente estabeleça
corpo, e eu gosto muito de dizer, né, e de sentir o corpo templo, né, o corpo templo, nosso corpo templo se acomodando, assim, nossa casa, né. Então se você está sentado no chão, cruza as pernas, senta numa almofadinha se for preciso. Se você está sentada na cadeira, deixa a planta dos pés no chão, a palma das mãos em cima da coxa. E então, se precisar ainda, mexe um pouco o corpo, observa se você precisa movimentar um pouco os seus ombros, seu pescoço. E eu te dou uma dica: sempre a torção é um passo excelente antes da extensão da coluna. Então, solta o ar um pouquinho, esvazia, que seja uma vez, aumenta essa torção. E aí, quando você fizer de um lado para o outro, quantas vezes for necessário, indo também os ombros, pescoço, e aí encontra o centro. Até mais fácil de reconhecer agora o centro da coluna, o eixo. E agora fecha seus olhos e reconhece esse primeiro passo, o momento em que você acomodou e ajustou o seu corpo, encontrando mais conforto e estabilidade dentro da sua estrutura. E o momento agora em que você fecha os olhos e abre o seu olhar interior. E então respira bem grande, buscando caminhar para dentro do corpo junto com o vento que entra. E perceber principalmente a exalação agora, onde você esvazia, onde você solta. Aproveita para soltar um ar pela boca e deixar a mandíbula se soltar. Então, inspira grande, amplo, sem pressa, acompanha o caminho do vento para dentro do corpo. Dá uma pequena pausa, percebendo esse vento dentro do corpo. E ao exalar, deixa soltar desde a cabeça, passando pela mandíbula, os ombros, os braços, as mãos, as pernas, esvaziando, esvaziando, esvaziando. E por alguns instantes, faça isso mais algumas vezes. Inspirando, você percebe a partir do contato da terra, subindo pelo seu eixo, essa força de energia que te eleva. E exalando, você solta desde a cabeça, passando pelo rosto, pelos ombros, braços, tórax, até soltar e relaxar totalmente na raiz do seu corpo. Sustentando os olhos fechados e convidando esse olhar interno a se expandir cada instante mais um pouquinho. E então, após esse passo de esvaziamento, de soltar, de limpar, observando agora sua inspiração, o vento que expande da raiz do corpo até o topo da cabeça, e você vai mais um pouquinho com seu olhar interno lá para o alto e vai buscar a imagem dessa lua cheia, redonda, iluminada, brilhante.
E deixa então a sua respiração agora mais livre e se concentra na lua cheia, lá no alto da sua cabeça, o mais alto possível. E percebe que dessa lua cheia no topo da sua cabeça, ela emana raios, raios luminosos, prateados, que descem em direção ao seu corpo. E todas as células da sua pele recebem agora essa força luminosa dessa lua cheia. Mantenha essa imagem visualizando, usando a capacidade da sua mente e assim também de enxergar mesmo o que está acontecendo no céu agora. E essa emanação desse brilho descendo, descendo por todo o corpo, pelas costas, pelo lado, pela frente. E então, lá dentro dessa lua cheia do alto, desce uma luazinha, uma lua menorzinha, como uma laranja, assim. E essa lua vai descendo em direção ao topo da sua cabeça, vai descendo, até tocar o topo da sua cabeça. Percebe essa lua tocando com seus raios luminosos, com seu brilho, o topo da sua cabeça. Respira grande e ao exalar, relaxa o corpo, abrindo espaço no corpo. E então essa luazinha vai entrar, adentrar pelo topo da sua cabeça, passando pela região alta do seu crânio, entre as suas sobrancelhas. Deixa essa lua um pouquinho respirando fundo e percebendo esse brilho, essa força, iluminar toda a região neuronal, todo o seu cérebro, até chegar na pele, entre as suas sobrancelhas, tanto de frente quanto de trás. Essa lua no interior da sua cabeça agora expande essa luz. Respira grande. E ao exalar, esparrama essa luz. E então essa mesma luazinha vai continuar descendo pelo interior do seu crânio, passando então pela sua garganta. Percebe, respira amplo, percebe essa lua nessa região, no chakra da sua garganta, da sua expressão. Você pode soltar, deixar os seus lábios entreabertos e soltar o ar pela boca. Unindo os lábios, então, e na inspiração, esse vento expande essa lua no interior da sua garganta, e na exalação ela esparrama a luminosidade, o seu brilho. E então essa luazinha continua descendo pelo interior do seu corpo e vai chegar lá na região do seu coração. Observa, recebe essa lua cheia na região do seu coração.
Inspira grande, direcionando essa energia, assim como a consciência que acompanha o vento, para iluminar e potencializar ainda mais o brilho na região do seu coração. Na exalação, esse brilho, essa luminosidade se esparrama por todos os lados. E essa lua do seu coração, essa lua cheia, a cada inspiração, ela vai se tornar mais luminosa e maior. Ela vai expandindo, expandindo, expandindo a cada inspiração, a cada sopro, a cada emanação de luz que vem de fora para dentro e de dentro para fora. E nesse momento, você traz para o campo da sua mente, conectado com o seu coração, todos os seus professores, mestres, pessoas que passaram pela sua vida e que lhe ensinaram algo. Porque hoje, essa lua cheia é o Guru Purnima, a lua cheia do Guru, de todos os professores, do reconhecimento da semente plantada em nós por todos os nossos mestres, professores, pessoas que nos ensinaram lições importantes para o viver. Respira grande e deixa surgir no campo luminoso da região do seu coração que se expande, que se expande. E então, à medida em que você inspire, que essa lua do coração vai expandindo e vai preenchendo todas as células do corpo, irradiando pela sua pele, pelas suas células, para frente, para trás, dos lados, para o alto. Você vai percebendo essa lua cheia de dentro do seu coração, expandindo a partir de dentro, até você se ver sentada dentro dessa lua cheia. Respirando amplo, grande, você sentado, sentada, dentro dessa lua cheia. E por alguns instantes, mantenha-se inspirando e potencializando, expandindo essa luz a partir da fonte do Mestre que habita em seu coração, seu guru pessoal, individual. E a cada exalação, fortalecendo e potencializando o brilho além do corpo, em torno do corpo, você dentro da lua cheia. Permanecemos por alguns instantes, sustentando essa imagem, ampliando essa vibração e absorvendo e transformando luz, luz. E assim, respirando profundo, com calma,
absorvendo e sustentando e expandindo luz. Visualiza agora que toda essa lua cheia em torno de você vai tocando e irradiando as pessoas à sua volta, as pessoas que você vê todo dia, que fazem parte da sua vida. Vai expandindo para sua família, amigos, pessoas que você não conhece, pela sua cidade, pelo seu bairro, pela sua cidade, pelo nosso país. Respirando amplo e com calma e expandindo luminosidade a partir da fonte do seu coração. E então, essa luz agora vai retornando, diminuindo, ficando novamente uma luazinha que se acomoda no seu coração. E percebe e comunga esse brilho dessa lua que recebeu e que emanou luz, clareza e tudo o que você sentir e visualizar agora. Percebe o pulsar do seu coração, integrando a lua cheia e o coração, unindo a fonte com a expansão. Repousa por alguns instantes no altar do seu coração. Inspirando grande e amplo, leva as mãos em cima do seu externo, no meio do seu peito, a palma da mão e a outra em cima, deixando sentir na palma da sua mão o pulsar da vida dentro de você. Inspira grande, retém um pouco esse vento, esse sopro, conectando e integrando lua e coração, expansão e fonte. Deixa o seu queixo cair um pouquinho em direção ao seu peito, permitindo que o seu olhar também interno escorra para sentir
a vida pulsando através do seu corpo-templo e as suas mãos, a força da manifestação, sentindo e recebendo essa informação, esse pulsar. E do pulso que pulsa através das nossas mãos, traz agora lá no seu coração, nessa região, um propósito, algo que você deseja ver melhorado, resolvido, alguma ação em relação a você mesmo, você e você. Escolhe uma coisa e respira grande, integrando essa intenção, essa frase, nessa região, no altar do seu coração. E então, deixe que as suas mãos se unam na frente do coração e os polegares tocam o externo. Percebe a força desse gesto, um gesto de oração, um gesto de reverência, de cumprimento, de respeito, de integração, de comunhão, de yoga. Respira grande nesse gesto e traz para você mesmo o seu agradecimento, principalmente por abrir espaço e tempo na sua vida para esse encontro, o encontro mais importante, você com a fonte que habita dentro de si. Percebe agora aquele que vê, a consciência que testemunha, que reverencia, que determina, que escolhe. E a partir desse lugar que vê, inspirando profundo, nós subimos os braços e quando formos exalar o mantra Om, vamos soltar e abrir a palma das mãos, trazendo a imagem dessa lua cheia pequena do coração, que traz a luz e leva lá para o alto, e quando abrir, conectando com a lua cheia lá do alto, descendo os braços e permitindo a expansão dessa lua, desse desenho em todo o nosso corpo como um manto protetor. Então vamos juntos. Inspira, elevando as mãos unidas lá para o alto e exala vocalizando o mantra Om e descendo os braços. Om. Volta para o coração para que nós possamos fazer novamente, mais uma vez. Inspira, eleva, esparrama. Om. E agora com as mãos unidas,
Quem tiver aí o seu copinho d'água, pega o seu copinho d'água ou o seu chá, traz as mãos unidas na frente do coração. E por mais uma vez inspiramos grande e vocalizamos por última vez o mantra Om. Om. E assim, abrindo os olhos, sorrindo, com alegria, vamos tomar essa aguinha, esse chá, reverenciando as águas, nutrindo as águas do nosso corpo. Agradeço a presença de todos, que nós possamos receber todas as forças que emanam da natureza, com abertura para absorver toda a sabedoria que a natureza tem para nos ensinar. Natureza que somos. Harion, fiquem bem. Quem quiser ficar um pouquinho e conversar e falar, mas também quem quiser, fica à vontade de sair. Harion. Eu. Cadê?